No desenvolver da vida, durante a fase da infância, passando para a adolescência, ingressando na fase adulta, é um período onde estabelece-se um meio termo. E sim, estamos falando de adolescência. Isso vamos debater hoje no nosso programa em Foco, com a participação da psicóloga Karen Ramos, que vai falar da adolescência na atualidade e também dos processos que estão acontecendo, do que era antigamente e do que é, como é hoje em dia. Karen, seja bem-vinda ao Em Foco. Está contente de estar aqui com a gente? Muito obrigada, é sempre um prazer estar falando com você. Muito bem. A Karen é psicóloga especialista em gestão de pessoas, ela também é escritora, trabalha na clínica com o público-alvo de adolescentes, faz psicoterapia, também orientação profissional, faz de tudo ali na clínica, é bem completo o trabalho dela, mas hoje especificamente, como eu falei, nós iremos falar sobre a adolescência na atualidade. Antes de mais nada, Karen, eu quero que você apresente-se para o nosso público, fala mais um pouquinho do seu trabalho. Eu trabalho com adolescentes desde o início da adolescência, fase adulta, todo esse processo de desenvolvimento que ele tem, de autodescoberta, tanto pessoal quanto início da carreira, nós trabalhamos com eles. Perfeito. Agora sim, é um tema que a gente vai desenvolver hoje que norteia aí as relações familiares, né? O jovem de hoje, ele tem as suas transformações, tem as suas dificuldades, tem uma forma de enxergar o mundo totalmente diferenciada de outras épocas, até mesmo por conta da questão da internet, né? Agora me diz uma coisa, dentro dessa transição do adolescente, sei lá, de uns 20, 30 anos atrás para hoje, o que tem de maior diferença assim nessas relações? O nosso momento social e histórico teve uma progressão aí de valores, de sentido. Então, o adolescente de hoje, ele não vai aceitar o que o adolescente antigamente aceitava. Nós temos aí uma discrepância nas relações familiares, porque até para descobrir qual é o limite que o pai hoje tem que dar. Antigamente, a gente brincava, o pai olhava para a gente já entendia e já saía de cena. Hoje não. Hoje, o adolescente, o indivíduo hoje, né, que começa na infância e vai para a adolescência, ele vai querer entender o porquê, ele busca respostas e um sentido próprio para ele, né? Pois é, quer dizer, existe também um propósito de identidade, né? Uma identificação com outras pessoas. Os jovens conversam entre si, como que é relacionamento na sua casa? Aí um fala, de uma forma mais aberta, ele fala assim, na minha não é. O que antigamente era tudo meio parecido e hoje a gente tem várias diferenças, né? Sim, antigamente a gente tinha um padrão de pouco contato, pouca informação. Hoje, a maior arma que um pai pode ter com o filho é o diálogo, porque nada melhor do que manter próximo esse filho com muito afeto, limite também, esse jovem precisa ouvir não, e a gente vai ampliar essas relações, porque a família deixa de ser o modelo principal de sociedade e vai ter um outro grupo de identificação, que são os amigos, os líderes, e aí é onde é importante que esse pai esteja presente, para poder deixar o jovem crescer, mas sem perder o eixo que faz sentido para a família também. Perfeito. Agora me diz uma coisa, qual que é a principal dificuldade do jovem se tratando de pai, mãe, convivência familiar? É a questão da comunicação mesmo? De tornar uma coisa mais harmônica, uma coisa mais gostosa ali entre família? Ou na sua opinião tem alguma coisa envolvida com valores, que os pais estão ultrapassados em questão do convívio social do adolescente? O que você enxerga? Os pais hoje têm uma dificuldade de entender o que faz sentido para esse jovem, porque quando a gente ouve muito jovem, não pega nada, né? E para o jovem hoje, o que é uma experiência normal, às vezes assusta um pai. Então, achar o equilíbrio, entender que os valores sociais e o que faz sentido para esse adolescente é diferente do que foi na sua época, é a principal questão. E que esbarra no fator de comunicação, onde a gente precisa estar ampliando e colocando limite. Não é ser, nossa, meu filho é meu melhor amigo, mas saber que você pode ser amigo desse filho, ser próximo e também trabalhar com limite com ele. Uhum.
Muito bem. E tem também aquela coisa de o pai trata de um jeito, a mãe trata de outro. E às vezes o pai e a mãe acabam discutindo na frente do adolescente para ver, você ele tá assim porque você trata dessa forma. Não, mas só que você trata de outro. E aí acaba perdendo um pouco daquela coisa de autoridade e deixa a cabeça do jovem um pouco perdida também, né? Deixa. E ele também, o jovem é muito inteligente, né? Ele vai usar essa desarmonia entre os pais na comunicação da educação a favor dele. Então, o que eu sempre sugiro para os pais que vão no meu consultório é que eles busquem as regras em conjuntos. E se essa regra não está batendo, converse em particular. Nunca na frente de um filho. Que você desautoriza o outro e ele vai ver uma fraqueza nesse elo e aí a gente vai começar a ter problema. Sem dúvida, até mesmo por essa questão, né? Hoje a menina, ela 12, 13 anos de idade, ela já tem uma liberdade, uma mentalidade que antes dos 12, 13 anos era brincar de boneca, era correr, né? Era uma atividade bem parecida com as dos meninos hoje, que nessa época estão aí jogando bola e na rua. Hoje a gente vê moças se produzindo, querendo sair para festas, para casa de amigos, e aí a gente vê em alguns casos a mãe ser liberal, né, entende o lado da menina, por outro lado o pai não quer que ela saia de jeito nenhum. E aí ela, sabendo disso, ela vai lá e conversa com a mãe, porque sabe que o pai não vai deixar. Por outro lado, o pai briga com a mãe porque ela autorizou. É bem complicado, né? Sim, por isso que eu brinco assim, vamos barganhar? Vamos colocar um equilíbrio? Dormir fora, com qual idade? Já que não pode dormir fora, deixa participar de uma festa até tal horário. Dar a liberdade para esse jovem conforme a faixa etária, para que quando ele possa ter uma autonomia sozinho, ele saiba lidar com a liberdade gradual. Não querer tudo de uma única vez. Perfeito. Karen, agora diz uma coisa, falando do relacionamento afetivo, como que o jovem está se relacionando hoje? Amando com uma intensidade e também deixando de estar junto instantaneamente. Porque o número de aplicativos hoje de relacionamento está cada vez maior e as pessoas buscam esses aplicativos por quê? Pela facilidade de encontrar pessoas e, ao mesmo tempo, o sentimento é líquido hoje. Então, elas têm uma dificuldade, porque elas vivem com uma intensidade, um boom muito grande. Só que depois não sabe lidar com a frustração dos altos e baixos de um relacionamento. E aí é onde a gente tem um processo depressivo e até mesmo, por muitas vezes, essa relação vai cair até para o uso de droga. Pelo adolescente, esse casal não saber lidar com o que era essa via de mão dupla. Claro, claro. Qual que é o impacto da influência da rede social nisso? Não só falando de relacionamento, mas também no contexto geral. São modelos, né? Então, você tem o Instagram hoje como a gente brinca muito, é a rede da felicidade. Então, você vê no Instagram modelos que esses jovens crescem e vão querer ser algo muito próximo. Temos hoje youtubers, né? Youtubers virou profissão. Influenciadores, né? Os influenciadores digitais. Então, assim, o que importa por muitos jovens hoje é quantas curtidas, quantos seguidores você tem. Então, essas redes ditam comportamento, ditam até atitudes que esses jovens têm que tomar. Que produto usar? Eles são norteados por subgrupos. Então, a rede social aproxima, tem um lado muito positivo, só que depende da individualidade desse jovem, ele não vai conseguir aproveitar o lado bom e também olhar que ele pode ser individual. Ele não precisa fazer parte de uma massa onde ele não faça sentido para ele. Claro, claro. Quer dizer, isso também dá um grande abalo nessa questão do relacionamento, né? Quer dizer, uma menina, como você mesma falou, acaba deixando de se interessar por aquele menino porque ele não tem uma quantidade necessária de seguidores, ou vice-versa, e aí abala muito também na questão da autoaceitação da pessoa, né? Ela acaba se sentindo ali pouco valorizada pelo fato dela não ser tão popular como outras. Exatamente, porque ela vai condicionar um modelo do que ela acha que é uma garota popular. Então, assim, se eu não tiver mais de 1.000 seguidores, como alguém vai olhar para mim? Então, essas redes podem contribuir até mesmo para um adoecimento emocional desse jovem. Pois é. A gente falou do exemplo dos pais, né, dessa relação familiar, e isso envolve um outro aspecto também,
que é a questão do desempenho escolar. Né? Sim. Na fase infantil é muito cobrado, e aí quando faz essa transição para a adolescência, entram outras coisas em questão, né? O jovem, ele tende a ficar um pouco menos preocupado ali de início com o estudo e começa a se socializar mais, e aí os pais, na sua opinião, qual a intensidade que deve ter ali nessa cobrança do rendimento escolar, de que forma que deve ser dialogado isso para que o jovem entenda que é necessário, mas que também não fique forçado pelos pais? Negociando limites. Porque é importante que o jovem tenha a compreensão que ele vai precisar estudar, só que isso não significa que estudar é chato, que não pode ser divertido, e ao mesmo tempo que ele não vai ter uma vida social. Então, os pais negociando com o filho assim, uma rotina que ele vai poder equilibrar os afazeres e também os prazeres, tende a rodar de uma maneira mais leve nessa família. Muito bem. Influencia em tudo, na verdade. Tudo. Né? E o que você tem mais visto quando alguém entra no seu consultório para fazer uma terapia familiar, né, ou de repente até mesmo individual, um jovem em prantos ou pais em prantos? Quais são as maiores queixas ali nessa convivência? A falta de comunicação e a dificuldade de entender. Mas, por exemplo, um pai chegou para mim e falou: Karen, mas eu dou tudo para os meus filhos, e ainda não está bom, o que eu faço? E esse mesmo filho responde: Karen, ele não me dá atenção, ele não sabe quem eu sou, ele não conhece meus gostos. Então, a falta de harmonia e de conhecer o outro nessa relação pais e adolescentes é muito presente. Aí eu volto para a questão do equilíbrio, nem o 8, nem o 80, vamos buscar um 45, para que a gente possa entender e mensurar que é diferente. Não dá para esse pai querer que o adolescente seja o mesmo que ele foi. Então, vamos compreender as mudanças, buscar ela nessa harmonia para poder fazer dar certo. Muito bem. E você fala isso tanto para o jovem quanto para os pais, né? Sim, eu busco responsabilizar tanto os pais quanto os adolescentes nesse processo. Perfeito. Fazer entender que tem uma transição, né? Sim. Que tem uma mentalidade, que as coisas estão diferentes. E que a gente precisa ceder. Não dá nem de um lado nem de outro dá para ser extremo. Perfeito. Estamos conversando aqui no programa Em Foco com a psicóloga Karen Ramos, que está falando sobre a transição da adolescência. Como está a adolescência na atualidade? Você tem um jovem dentro de casa? Como tem sido o comportamento, a relação familiar? Ou de repente ele está meio abatido, desmotivado, meio triste? Pode ser que alguma coisa que a gente está falando hoje seja para você e venha de encontro com a sua necessidade. Portanto, continue conosco e no nosso próximo bloco continuaremos esse assunto. Até já!